voltar lá no programinha que a gente estava fazendo, eu tinha dito para vocês que eu iria explicar hoje um pouquinho sobre a estrutura do banco de dados. Ah, eu não esqueci não, gente. Então, o que acontece? Quando a gente está criando um banco de dados, a gente vai lá, a gente cria, né? O create database e o nome do nosso banco. Então, no programinha, nós demos o nome dele de programa, eu acho. Deixa eu ver aqui como que eu chamei ele. Peraí. Deixa eu limpar aqui a tela. Nós chamamos o nosso banco de BD Programa. Então, vamos lá. Deixa eu limpar a tela. Create database BD Programa. Aí a gente criou, tem que criar um usuário. Vocês concordam comigo? O usuário ele tem que ter lá create table usuário. O usuário ele vai ter o quê? Ele vai ter uma string login, que é o nome de usuário dele, e ele vai ter uma string senha. E vamos colocar aqui uma int. Olha que bonito. Eu já vou explicar para vocês o que eu estou fazendo aqui, tá, gente? Vai ter uma int id not null primary key auto increment primary key. Então, olha só. Vamos entender o que a gente fez aqui. Que aí vocês vão precisar muito saber bancos. Então, olha só. Esse aqui é um modelo de um banco de dados relacional. Então, o que é um banco de dados relacional? É um banco de dados que faz relação entre as tabelas. As tabelas conversam entre si, certo? Então, nós criamos uma tabela chamada usuário. Dentro dela, a gente criou uma ID not null. O que é not null? Vocês sabem? Not null significa não nula, ou seja, ela não pode ser vazia. Autoincremente significa que ela vai aumentar sozinha. Então, por exemplo, o Marcelo foi lá e se cadastrou, ele é o primeiro cadastro, ele vai ser o ID número 1. O João foi logo em seguida e criou o cadastro dele. Automaticamente vai preencher como 2. O Matheus, a Érica, e por assim vai. Primary key significa que ela é uma chave primária que se comunica com as outras tabelas. Então, se eu quiser que as outras tabelas acessem o usuário, eu tenho que falar que eu tenho que criar uma primary key para ele. E quem que vai ser a nossa primary key? O ID. Já fiz um erro aqui nesse banco, hein, gente? Aqui tem que ser not null. E aqui também tem que ser not null. Por quê? Porque senão a pessoa pode se cadastrar sem colocar usuário e senha. Ela só vai lá e clica em cadastrar. Certo? Então, esse aqui é um banco de dados relacional. Porém, nós temos um banco de dados não relacional. Então, deixa eu abrir um aqui para vocês verem. Ó. Que ele é muito usado para Android. Então, interessante vocês saberem da existência dele. Então, eu vou pegar aqui essa aqui do WhatsApp mesmo. Vamos acessar aqui o banco de dados. Tá? E esse aqui ele é um banco de dados não relacional. Ele trabalha com estrutura de nós.
Então, vamos escrever aqui. Então, vamos entender o que são os nós. Eu tenho aqui um banco de dados chamado WhatsApp 363E0. Dentro dele eu tenho um nó chamado pontos, tá? E eu tenho um nó chamado usuários. Dentro do usuários eu tenho o ID de usuário que eu posso adicionar mais. Então eu posso vir aqui se eu quiser, ó, adicionar um child, ou seja, um nó. Então o nome desse usuário vai ser José123, que é aquele que a gente tinha criado lá, e o valor dele vai ser 1234. Então vamos adicionar aqui. Criei aqui o José1234. Marcelo, por que não ficou igual aos outros? Porque os outros eles foram adicionados através de um aplicativo aqui, ó. Tá vendo meu clone do WhatsApp aqui? Sim ou não? Então, o meu clone do WhatsApp, quando eu clico em cadastrar, ele envia para esse banco de dados aqui que eu criei. Nós não vamos trabalhar nesse momento com um banco de dados tão mais já um pouquinho mais estruturado assim. A gente tem que começar passo a passo. Então, vamos voltar aqui no nosso aplicativo. Então, só para a gente relembrar aqui visualmente. Quando a pessoa clicar aqui no botão, vamos mudar esse nome para botão cadastrar, pelo amor de Deus. Botão cadastro. Então, quando a pessoa clicar no botão cadastro, o que ele vai fazer? Se, né, estiver em branco o texto do usuário ou o texto da senha, ele vai chamar um notificador que vai escrever: o usuário e a senha devem ser informados. Se não, se o texto do usuário for diferente, o texto da senha for diferente do texto do confirma senha, ele vai falar as senhas não são iguais. Então, olha só, testamos aqui 3 situações. Vamos voltar aqui no gráfico, ó. Situação 1, vamos lá. Usuário e senha não informados. Então, se acontecer isso aqui, vocês concordam comigo que ele não pode acessar o programa, não pode cadastrar nada? Então, a informação que a gente vai receber, se isso aqui for verdadeiro, ele vai retornar para a gente qual a informação? Usuário e senha não informados. Então, na verdade, vai falar para a gente assim: por favor, cabeção, digite, preencha os campos. Certo? A outra opção que a gente tem é se aquilo for falso. Se aquilo for falso, significa que eu preenchi alguma coisa. Vocês concordam comigo? Sim ou não? Sim. Então, se eu preenchi alguma coisa, eu tenho algumas opções. Vamos voltar aqui, ó. Eu tenho a opção de ter preenchido tudo corretamente, ou esses dois aqui estão errados. Então, vamos lá. Se eles estiverem errados, então, se isso aqui for falso, ele vem para esse outro teste. Esse outro teste ele vai verificar primeiro o seguinte: senha e confirmação estão iguais.
Se isso for falso, qual que é o texto que ele vai falar pra gente? O que ele vai mandar a gente fazer? Confirmar a senha e o usuário. Aí, cabeção, ele vai falar assim, ó. Aí, cabeção, por favor, digite a senha e a confirmação iguais. Opa, é isso. E se a senha e a confirmação forem verdadeiras, o que que acontece? Usuário cadastrado com sucesso. Então, essa é a estrutura do nosso teste aqui, gente. Então, vamos só... Espera aí. Pronto. Então, caso isso seja verdadeiro. Então, é isso aqui, gente, que nós fizemos nesse bloco aqui até agora. Só que nós não fizemos a parte do verdadeiro, a parte do usuário cadastrado com sucesso. Essa é a parte que nós vamos fazer agora. Então, para isso, nós vamos usar esse bloco aqui, ó. Chamar o banco de dados do programa para armazenar um valor. Agora, o que nós precisamos fazer? Vamos entender o seguinte, ó. A gente vai precisar primeiro armazenar o valor. Quais valores que a gente tem que armazenar quando a pessoa está cadastrando? Vamos voltar lá no designer. Ele informou um usuário e ele informou uma Senha. senha. Então eu preciso armazenar essas duas informações. Então vou até já dar um duplo aqui, ó. Certo? O que nós vamos fazer então? Nós temos que criar um nome para nossa tabela, né? Para o campo dentro da nossa tabela. Então vamos chamar ela de usuário. Tudo sem acento, hein, gente? Porque não usa acento dentro de banco de dados no nome do banco. Dentro do usuário lá eu posso colocar. Então, e aqui é a nossa senha. O que ele vai armazenar? Então vamos lá, ele vai armazenar o txtusuário.texto aonde? No usuário. E ele vai armazenar o txtsenha.texto. E como que o usuário vai saber que deu certo cadastrar ele? Vai aparecer que foi concluído. Vai aparecer que foi concluído. Tem que aparecer uma mensagem para ele. Vocês concordam comigo? Sim. Então, vamos pegar aqui o notificador. Mostrar mensagem. Deixa eu achar aqui. Cadê? Mostrar alerta. E aí, vamos passar qual foi a mensagem que vai ser passada. Então, vamos lá. Essa mensagem vai ser usuário e senha cadastrados com sucesso. Certo? E aí eu vou pedir para ele fazer o quê? Para ele fechar essa janela. Ele não vai fechar o programa, hein, gente? Ele vai fechar a janela. Então vamos lá. Qual que é? A tela do programa. E agora o que nós vamos fazer com isso aqui, gente?
nós vamos enfiar isso aqui. Então, quando a pessoa testar, ele vai fazer esse teste aqui para a gente. Agora é o seguinte, a gente vai chamar isso aonde? A gente chamou isso lá em qual tela? Cadê aqui? A gente chamou isso aqui na tela senha. A tela senha, ela vai ser acessada como? Lá no screen 1, quando eu tenho o Cadastro. cadastrar. Então vamos fazer um teste, vamos ver se deu certo. Deixa eu criar ele aqui no meu aplicativo. Vamos lá. Conectar. Emulador. Eu vou escanear aqui e eu mostro na tela aqui para vocês, tá? Não quis executar. Não, ok. Vamos lá. Conectar. Ok. Escanear o QR Code. QR Code escaneado. Vocês vão ver aqui na tela do meu celular a nossa tela inicial, né? Eu vou clicar aqui para abrir o cadastrar, hein? Abriu. Até mudou aqui. Vamos fazer o teste? Digite, vou clicar em cadastrar sem apertar nada, ó. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Apareceu uma mensagem, ó. O que apareceu? Vamos ler aqui. O usuário e a senha devem ser informados. Então vamos lá. Nome do usuário: João 1234. Digite José. José, tá? Pode ser. José 1234. A senha eu vou colocar aqui 1234. E a segunda senha eu vou pôr 123. Vamos tentar cadastrar, ver o que vai acontecer? Então, as senhas não são iguais. Opa, até agora deu certo. Então, coloquei mais um 4 aqui. Vamos cadastrar. Usuário e senha cadastrados com sucesso. Então, ó, tá funcionando cadastrar o usuário nosso. Só falta colocar pra pedir pra mudar a tela, né? Oi? Não, mas é que aqui, a hora que a gente cadastra, ele voltou para a tela inicial, ó. Automaticamente ele voltou para a tela inicial, que é o que nós falamos para ele fazer aqui, ó. Tá? Então agora o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó. José 1234, senha 1234. Conectar. Senha incorreta. Oh, porque é José 123, né, Marcelo? Abrir. Nosso aplicativo abriu. Beleza. Então, olha só, até agora ele funcionou. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos aqui na tela do menu. A tela do menu é a tela 2, né? E nós vamos fazer assim, quando o botão, vamos ver ele aqui, ó. Vamos acrescentar uma aqui, ó. Quando portal do aluno. Então vamos lá. Quando botão aluno receber um clique, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer ajustar o
temporizador ativado para verdadeiro e abrir uma tela. Então vamos lá. Abrir outra tela, nome da tela. Só que nós temos que criar essa tela do aluno agora, né? Então vamos adicionar aqui uma tela. TL aluno. E vamos colocar aqui só um botão e um texto. Depois a gente arruma ela. Então, caixa de texto. Opa, caixa de texto não. Quero rótulo. Então, nossa legenda vai se chamar, o texto vai ser bem-vindo, aluno. Eu quero que tudo fique centralizado, então vamos lá, centralizar, centralizar. E aqui o nosso BT sair. E o texto vai ser... Não vai ser BT sair, não. BT voltar, gente. E o texto dele vai ser voltar. Vamos fazer um bloco bem rapidinho aqui. Quando o BT voltar, clique, fazer, abrir outra tela, nome da tela. E o nome da tela vai ser... Qual que é o nome da tela? É tela 2. E voltando lá na tela 2, quando ele receber o clique, vai abrir TL aluno. Então, vamos novamente rodar aqui. Opa, eu cliquei de novo no errado. Vamos lá. Escanear o QR Code. Então, vou clicar aqui, portal do aluno, hein? Abriu. Seja bem-vindo, aluno. Voltar. Voltamos. Então, até agora, nenhum problema. Certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não. Não. Então, beleza. Vamos seguir aqui, então, com o nosso conteúdo aqui na apostila. E o nosso usuário... Vamos voltar aqui na tela um minutinho, peraí. Aqui, a gente vai mudar isso aqui. Por quê? Porque agora eu não quero mais que ele chame um texto. Eu quero que ele faça o quê? Que ele seja igual a uma informação lá do nosso banco de dados. Então, vamos lá. Então, quando o TXT usuário for igual, e ele vai comparar com quem? Com quem que ele vai comparar, gente? Com confirmar o usuário? Com o usuário. Então, vamos pegar aqui, ó.
eu tenho que ter o nosso banco de dados aqui. Então, cadê? Conexão. Armazenamento. Nós usamos o Tiny. E qual foi o nome que nós demos para ele? Deixa eu pegar aqui. E tela cadastro. BD programa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E cadê aqui? Então, vamos lá. Olha só. Agora eu venho aqui no nosso BD programa. E a gente precisa obter um valor que já está registrado. Então, vamos lá. Vou até fazer uma clonagem dele aqui, ó. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom, senão a gente não vai enxergar. Então, qual é o rótulo que a gente tem que pegar, então? Então, a gente tem que pegar o rótulo usuário, que a gente chamou ele lá atrás. E o outro rótulo que nós temos que pegar, vamos ver como que ele chamava. É senha. Então, certo? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui. Só que eu não quero colocar o ADM 1, 2, 3, 4, igual ele está pedindo aqui. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ah, tá. Se não existir ADM 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui, gente, é caso ninguém tenha nada, ele vai conseguir cadastrar a partir daqui, tá? É para administrador do site. Certo? Então, vamos testar. Então, tá abrindo aqui. José 1, 2, 3, senha 1, 2, 3, 4. Vamos tentar conectar. José 1, 2, 3. Cadastrei. Como esse banco, gente, ele é local, ele não está armazenado em lugar nenhum, o que acontece? Toda vez que a gente fechar o aplicativo, que a gente testar ele novamente, a gente vai ter que cadastrar de novo a senha. Foi o que eu tive que fazer aqui. Eu tive que cadastrar novamente a senha. Vamos fazer um teste? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Deixa eu pegar os dados do banco de dados dele. Peraí. Vamos vir aqui. Tela 1. Deixa eu ver as opções que ele me dá no banco. Tá. Deixa eu voltar numa explicação que eu preciso passar para vocês aqui sobre banco. Olha só, gente. Deixa eu descer mais o tempo. Vocês viram que a gente cadastrou um usuário no banco? Quando a gente cadastra alguma coisa num banco de dados, a gente faz um procedimento chamado insert. Tá? Insert, em português a gente fala inserir.
que é o quê? Acrescentar uma informação. Então, aquele comando, quando a gente acrescentou um nome no banco, então o que a gente fez se a gente estivesse programando o banco, que talvez vocês precisem fazer isso em algum momento, é insert into. O que é into? É no. Inserta, então insira no BD programa na tabela usuário values, ou seja, valores, e aí eu coloco os valores que a pessoa colocou. Só que isso eu não vou digitar mais. Por quê? Porque o sistema vai combinar essas informações para mim. Mas a gente precisa entender. E quando eu quiser apagar? Quem foi? Foi o João que perguntou semana passada o negócio do apagar para mim? Quando apagava lá, se a gente, por que a gente coloca o botão confirma apagar, né? Deseja mesmo apagar? Porque ele vai rodar um outro script, isso aqui chama script. Um outro script que ele vai falar assim: delete from BD programa values, ou seja, os valores, e aí passa os valores. E quando eu altero senha, o que ele faz? Ele insere? Não, ele não insere, ele faz um update. Tá? Update significa atualizar. Certo? Então, gente, olha só, nós já fizemos até a página 90 da apostila já está feito. Ah, Marcelo, mas a gente não treinou, porque aqui em casa... Calma, gente, depois vocês vão ter oportunidade de fazer presencialmente também. Mas é só para a gente ir passando as informações. Mas isso é importante que vocês acompanhem com a apostila e façam anotações, hein? Tranquilo, gente? Certo. Tranquilo. Então tá bom. Então vamos voltar aqui no nosso programinha um minutinho. Vamos lá, tela 2. A gente está nela aqui, ó. Eu vou acrescentar nela aqui também, gente. Cadê armazenamento? O nosso banco de dados, porque se a gente precisar de alguma coisa do banco, então BD programa. O que acontece? A gente precisa programar esses outros caras aqui também, né? Portal do professor, videoaula e apostilas. O sair já está funcionando. O apostilas não, videoaula não, portal do professor não. Então a gente vai precisar criar telas para eles. Só que, gente, vamos acrescentar mais uma coisa aqui? Vamos acrescentar um que é o que nós vamos fazer para a próxima aula. Eu vou acrescentar mais um cara aqui. Então vou pôr mais um botão. Então vamos lá, interface usuário. Botão, vou colocar depois aqui. Vou pedir para ele a largura dele preencher o principal, igual nós já fizemos. Vou mudar a cor de fundo dele para preto. Vou mudar o texto para branco. E vou colocar aqui texto. Jogo. E nós vamos criar um joguinho. Tá? Tipo um jogo da memória. Certo? Deixa eu só confirmar se é isso mesmo que nós vamos fazer aqui. Isso, é tipo um jogo da memória. Nós vamos criar, tá aqui, ó. Nós vamos precisar de várias variáveis para isso. Eu já vou até criar essa tela. Não vai dar tempo da gente fazer muita coisa dela hoje, mas vamos criar a tela. Então, adicionar tela. Vamos chamar ela de TL jogo.
Vamos lá nos blocos. Vamos acrescentar aqui uma outra informação. Quando Opa, temos que acrescentar o nome do botão lá, né? Vamos chamar esse botão de botão BT jogo. Então, quando botão jogo receber um clique, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte. Eita. Quando o botão jogo receber um clique, o que que ele vai fazer, gente? Ele vai abrir uma nova tela. Então, abrir outra tela. E o nome da nossa tela é TL jogo. Então, vamos fazer um último teste de hoje aqui, se ele vai rodar essa tela. Se a gente abrir, não tem nada na tela, lembrem-se disso. Vou clicar aqui no jogo. Abrimos a tela jogo, vocês podem ver aqui na minha tela do computador. No nosso celularzinho não aparece nada, porque é uma tela em branco. Nós não acrescentamos nada nela ainda. E, gente, eu já vou falar para vocês. Preparem-se, porque é um pouquinho mais trabalhoso para a gente fazer esse jogo, a parte de programação. Mas também vai ser a primeira experiência de vocês com algum tipo de jogo. Certo? Ah, Marcelo, mas é um joguinho muito simples. Cara, mas é assim que começa. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui um para vocês. Eu não sei se eu vou ter tempo para isso. Vamos ver. Abrir recente. Vocês já ouviram falar do Flappy Bird? Sim, que você clica na tela e vai pulando, passarinho. Isso, esse mesmo. Eu fiz um clone do Flappy Bird. Certo? Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, o tamanho do projeto. Então, ó, eu tenho aqui dentro do meu projeto, né? Deixa eu mudar para Android a visualização aqui. Peraí. Eu tenho a construção, eu tenho o lançador,